Olá pessoal, neste vídeo eu gostaria de apresentar uma biblioteca disponível para o Rust que é chamado de CrossTerm. O CrossTerm é uma biblioteca que permite acessar terminais, né, construir interfaces baseadas em terminais, mais ou menos no estilo do Ncurses. Para quem vem do C, talvez conheça o Ncurses. Pois bem, o CrossTerm ele vai nesse sentido, ele permite que tu num terminal, né, coloque coisas como sublinhado, negrito, pinta a cor da frente, pinta a cor do fundo, pisca, endereça cursor enfim, tem acesso total ao terminal. Tanto no display como também no teclado. A gente pode entrar no que é chamado de Raw Mode e eu posso agora ler as teclas tão logo elas sejam acionadas, sem precisar ler a linha inteira com um Enter no fim, como é o básico, né? Que inclusive a gente já viu em outros vídeos. Então vamos lá. O CrossTerm é uma das várias bibliotecas que existem para Rust com este propósito. Tá? Eu escolhi o CrossTerm porque ele é muito flexível, é razoavelmente consolidado e ele se apresenta como compatível para Linux e Windows em geral. Então são coisas boas. Entre as outras possibilidades que nós temos, existe o Ratatouille, que provavelmente é o mais famoso. Ele é uma solução bastante completa, né? Mais elaborada até que o CrossTerm, mas ele traz uma complexidade que a princípio, né, não é necessária, e para algo mais básico o CrossTerm provê tranquilamente. Uma outra biblioteca que vale a pena mencionar é o Ncurses RS. O Ncurses RS se apresenta bem com um jeitão de Ncurses. Na verdade ele é minimalista no sentido que é uma camadinha bem fina de software para que do Rust tu possa acessar Ncurses. E ele é recomendado principalmente quando tu tem um código C que usa o Ncurses e tu quer portar para Rust. Usando essa biblioteca Ncurses RS, tu faz um mapeamento quase que 1 para 1 das coisas, fica mais fácil. Mas, uma vez que eu não estou portando o código Ncurses para o Rust e as minhas necessidades são limitadas ou básicas, né? Apesar do Ncurses, do CrossTerm poder fazer horrores de coisas, né? A gente vai aqui com o CrossTerm. Aqui tem um link, né, da documentação do CrossTerm. Ela é boa, ela é razoável, tem bastante coisa na documentação. E no meu programa em Rust, para que eu possa acessar a biblioteca, eu tenho que incluir ela nas dependências. Então, aqui no cargo toml, né, eu tenho, até para clicar aqui, ó, eu tenho que colocar aqui a dependência CrossTerm. Eu posso editar o cargo toml diretamente, né? Ou eu também posso executar no terminal cargo add CrossTerm e o próprio cargo vai lá e altera o arquivo cargo toml por conta própria, inclusive pegando a última versão estável disponível. Então, beleza. O que é o CrossTerm? O CrossTerm é uma biblioteca de acesso a terminal, totalmente desenvolvida em Rust, então ela é nativa Rust, que é uma coisa boa, e torna possível programar interfaces baseadas em texto, né, baseadas em terminal, para uma gama de plataformas. Na documentação deles, eles dizem que eles suportam todos os terminais Unix e Windows, desde o Windows 7. Então, vou botar aqui assim, né? Fica melhor, né? Desde o Windows 7. Eu não testei, né? Mas eles têm testes que eles executaram enfim, eles prometem isso daqui. A gente vai acessar o terminal através de um conjunto de comandos que o CrossTerm oferece. E esses comandos eles podem ser usados de duas formas. Existe uma execução em lotes e existe uma execução direta. São os mesmos comandos, mas qual que é a diferença? Quando tu usa uma execução em lotes, tu cria uma fila de comandos e
quando tu dá um flush, né, tu executa todos numa tacada só, em um batch, né, em um lote. Isso é bom quando o quê? Quando tu precisa mover cursor, pintar, escreve, move o cursor para lá, pinta aqui, põe uma figura aqui, tu tem um monte de coisa para fazer. Aí, ao invés de executar um por um, tu cria um arquivo de lote e executa, dá aquele write flush, e tu executa o lote inteiro de uma vez só. Isso é mais eficiente, é mais rápido, envolve menos chamadas de biblioteca e sistema operacional. Tá? Agora, quando é uma coisa simplesinha e tu quer o resultado imediato, aí a execução direta é melhor. Simplesmente tu executa o comando diretamente, né? Existe um flush implícito ali naquele teu comando. Eu vou mostrar aqui exemplos de uma situação e outra. Ainda, comandos suportados. Aqui eu fiz um copy and paste da documentação, né? Só para dar um gostinho, né? Uma ideia. Tem muita coisa. Ele tem aqui 4 módulos, né? Cada módulo é responsável por algumas coisas. No módulo cursor, tu pode esconder o cursor ou mostrar, tu pode mudar o jeitão do cursor, tu pode mover a posição do cursor para lá, para cá, né? Tem um move to, ou para cima ou para baixo, etc. Tu tem controle aí sobre o cursor. No módulo evento é mais para entrada de dados, né? Então a gente pode ler o keyboard sem ter que ficar esperando, sem dar eco, né? Posso fazer um joguinho tranquilamente lendo as teclas, tendo qualquer feedback pelo display à mercê do meu controle, né? Nada automático. E também eles têm alguns eventos de mouse que a gente não vai usar aqui. Depois, módulo de estilos. Eu posso mudar a cor de frente, cor do background. Eu posso botar em bold, posso botar em piscante, sublinha e esse tipo de coisa, né? O estilo da apresentação dos caracteres no display. E finalmente, o modo terminal. Eu posso dar scroll para cima, para baixo. Eu posso, né, limpar, que é muito importante. E eu posso trabalhar com telas alternadas que são muito interessantes quando tu vai fazer animação. Mas aqui eu não vou fazer animação, a gente vai fazer algo bem básico aqui. Os módulos, então, esses são os 4 módulos mais utilizados, né? O módulo cursor é um módulo para mexer com o cursor do terminal. O módulo evento é para ler eventos, né, de teclado e mouse. O módulo de estilo, ele permite que tu mude atributos nos caracteres na hora de apresentar no display. O módulo terminal, então, trabalha com o terminal, né, scroll, né, clear e esse tipo de coisa. TTY, ele é um módulo, na verdade, tem acho que uma função só. Ele permite perguntar se o que tu tem é um terminal, é um TTY. Por quê? Porque se o programa for executado e o usuário pegar um arquivo e usá-lo como entrada padrão, então a entrada padrão não é um teclado, a entrada padrão é um arquivo, né, o standard in. É óbvio que as coisas não vão funcionar como se fosse um teclado, porque não é um teclado, é um arquivo, perfeito? Então, esse aqui ele tem um método que me permite perguntar, permite descobrir se afinal eu a minha entrada padrão, meu standard in é um teclado mesmo, ou é alguma outra, um pipe, né, um arquivo, enfim, que foi conectado à entrada padrão. Tá? Depois, já adiantando, a gente tem acesso, né, aos caracteres todos, né, o TF8, que é a representação aqui usada no Rust, que é bastante compatível com os Unicodes. Então, aqui eu botei um link que às vezes tu quer saber, mas como é o código de tal, né, qual é o código do cantinho que eu vou botar no meu desenho, aquele desenho que eu quero usar aqui para fazer o meu Space Invaders, né? Então, eu tenho aqui alguns links que eu coloquei, mas tem zilhões de cópias disso na internet, é só ir para o Google e aí tu descobre qual é o código do caractere
que tu precisa, né? Eu vou mostrar alguns aqui no meu exemplo. A minha apresentação vai ser baseada nesse programa exemplo aqui. Esse programa aqui, ele tem os uses, que obviamente tem bastante use do cross-term, né? Porque a gente usa um tanto de coisas dele, o programa é grandinho, né? Pelo programa ser grandinho, eu não vou conseguir explicar ele todo em um vídeo só. Então eu vou precisar de vários vídeos para explicar todo o conteúdo desse programa e eu vou dividir na parte de display, né, o modo direto, o modo inlote, e para a entrada de dados tem um módulo, tem sempre o raw mode, né, o modo cru, né, onde a gente pega as teclas e faz o que quiser, mas você pode fazer leituras de teclado com bloqueio e sem bloqueio. Então também eu vou dividir isso daí para explicar com mais calma, né? Só para dar um gostinho do que o meu programa exemplo faz, deixa eu dar um cargo RAM aqui. E já deixa eu adiantar uma coisa aqui que é importante também, pessoal. Quando a gente roda no terminal do Visual Studio Code, ele funciona 99,9%, tá? Mas uma outra coisinha não funciona se tu tá num terminal dentro da IDE. Por exemplo, quando eu mando um caractere piscar, aqui ele não pisca, mas se eu vou lá num terminal, né, no caso aqui do Linux, né, e rodo lá, aí o caractere pisca. Outra coisa, o Visual Studio Code fica sempre observando o que a gente tecla. Então, vamos supor, eu botei o meu programa para ler o teclado e cada tecla ele vai trabalhar ela, né, separadamente. Aí se eu bato um Alt, Ctrl, G ou coisa parecida, algumas combinações de Alt, Ctrl, né, o Visual Studio Code pesca e ele processa, não deixa ir para o meu terminal. Obviamente, se eu rodo o meu programa num terminal do Linux, aí eu tenho controle completo e mesmo qualquer alt coisa que eu bata, o meu programa vai pegar. Tá? Então, só dois alertas, isso vale provavelmente para qualquer IDE. Né? Se tu roda o teu programa dentro de um ambiente de desenvolvimento integrado, dentro de uma IDE, e coloca a entrada de teclado em raw mode, né, em modo cru, a IDE pode interferir na captura das teclas, beleza? Bom, vou dar um cargo RAM aqui, tá? E aqui, ó, esse tipo de coisa é que a gente faz com o nosso cross-term, né? Então, pronto. Mas, então, eu vou precisar de alguns vídeos para explicar o código que se faz isso. Antes de terminar esta parte aqui, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Muitos comandos, muitas funções do cross-term, elas retornam aqui, por exemplo, a queue, eles retornam um IO result, tá? Eu falei um pouco do result em outros momentos, mas a ideia é que o result é um enum que tem duas variantes, ok e erro. Então, boa parte do tempo, o cross-term retorna um result, ok e erro. E a gente espera que o tempo todo seja ok, tá? Principalmente se o programa já foi depurado, tu imagina que vai ser ok sempre, né? Mas tu não pode ignorar o fato de que às vezes vai ser erro. Então, como é que eu estou lidando com isto aqui? Eu estou fazendo o seguinte, nas minhas funções, Nas minhas funções, como essa daqui, limpa a tela, né? Eu botei esse sublinha aqui na frente, porque na verdade eu nem chamo ela, mas aí com esse sublinha na frente, né, underscore, não dá o warning de não estou usando. Mas vamos lá. Na minha função limpa a tela, eu estou devolvendo um result.
tá? Um result que no caso de ok ele me dá um bool e no caso de erro ele me dá esse tipo error aqui, né? Que é um structure error. Por que eu faço isso? Quando eu chamo alguma coisa do cross-term que retorna um result, como é o caso aqui desse Q, né? Eu coloco o interrogação aqui atrás, tá vendo? Aqui atrás, ó, interrogação. O que significa esse interrogação aqui? Significa que se o Q retornar erro, eu aborto a função nesse ponto e retorno erro para o chamador, lá para fora. Então eu propago o erro. Se Q retornar ok, beleza, toca o barco, a gente continua aí com o ok, não faz nada, simplesmente continua a execução. Por que eu fiz isso? Porque assim, dezenas e dezenas de vezes tu vai ter um comando uma função, né, um método do cross-term retornando result. E se tu for tratar um por um, fica um código muito sujo, muito poluído, né? Então, o que eu faço? Se algum comando do cross-term me der erro, essa interrogação interrompe a função e retorna lá para fora o erro. E aí lá fora eu trato o erro do jeito que eu entender melhor, né? Lembrando-se que o result é o ok ou erro, na verdade, né? Ok ou ERR. E aí eu poderia usar um match para tratar um caso ou outro caso, mas eu não faço isso. Eu mando tudo lá para fora, lá para cima, e lá na função main, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui, na função main, o que acontece? Eu chamo, por exemplo, aqui eu estou chamando essa função, ela chama-se testa leitura sem bloqueio. Então eu estou chamando testa leitura sem bloqueio. Lá dentro de testa leitura sem bloqueio, eu uso o cross-term pra caramba, tá? E o cross-term vai retornar normalmente ok e vai dar tudo certo. Se o cross-term, em algum momento, lá dentro de testa leitura sem bloqueio, retornar erro, a minha função testa leitura sem bloqueio para e retorna para cá, erro. E aí eu pergunto o seguinte, ó, se testa leitura sem bloqueio devolveu erro, deu pau em alguma coisa aí, eu vou parar o meu programa, tá? Vou parar o meu programa. Na verdade, aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou desligando, né? Eu estou perguntando se eu estou em raw mode ou desligando ele. Por que disso eu vou explicar mais adiante quando a gente chegar na parte da entrada raw mode sem bloqueio. Tá legal? Então, com isso, né, eu apresento o cross-term e a ideia aqui da explicação, e em outros vídeos eu vou pegar cada parte do cross-term e visitar os comandos e usar e brincar um pouquinho com eles. Beleza? Até mais!